Salve, salve família! Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Bora para uma análise aqui. Rapaziada, eu não vou compartilhar minha cara aqui porque eu acabei fazendo uma cirurgia, né? Até por isso que eu não tô participando das lives pela manhã. E o cabeçote tá inchado, tal. Então vamos focar no conteúdo aqui por enquanto, tá? Inclusive, acho que no meio dessa semana ou semana que vem a gente volta aí a aparecer nas lives, beleza? Compartilhar a tela aqui pra gente começar a nossa análise. Eu quero mostrar para vocês algo primeiramente bem interessante, que é no gráfico mensal do Bitcoin. Rapaziada, depois de 7 meses consecutivos usando essa linha de resistência aqui como resistência, que seria essa LTB, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses consecutivos, a gente conseguiu no mês passado romper isso daqui e fechar acima dessa LTB, que é algo bem interessante por si só, tá? Então o Bitica tá bem interessante no gráfico mensal. Quando a gente olha aqui, por exemplo, a questão do próprio RSI estocástico lento, a gente consegue ver que ele chegou na fase neutra, que também é algo bem interessante no gráfico mensal, para a gente fazer algo parecido com isso aqui, tá? Fazer um pivô de alta no próprio estocástico lento. Quando a gente olha um pouco mais de perto, né, o semanal, a gente consegue ver algo um pouco interessante também. Quando a gente dá um zoom aqui no gráfico do Bitcoin, a gente consegue ver que mesmo com essas quedas que a gente está tendo aí nesses últimos dias, a gente segue fazendo fundos mais altos que os anteriores no gráfico semanal do Bitcoin, tá? As altcoins estão diferentes, daqui a pouco a gente vai falar algumas aí, mas a gente consegue ver que o Bitcoin segue saudável aqui. É nada mais, nada menos do que uma tendência de alta, né? Onde ele faz um fundo, depois ele faz um topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto, e agora foi o topo histórico, inclusive, e um fundo mais alto que ele tá vindo buscar nesse exato momento. Beleza, Lucas, mas ele tá corrigindo quais são os locais que a gente tem que ficar de olho aqui para achar um suporte no gráfico do Bitcoin. Bom, se a gente olha o gráfico diário, a gente já consegue ver que ele já está num local interessante. Por quê? Olha o estocástico lento aqui, já está na sobrevenda. A última vez que foi sobrevenda no estocástico lento foi o final desse pullback. Estocástico lento na sobrevenda, final desse pullback. Estocástico lento na sobrevenda diária, final desse pullback. Estocástico lento na sobrevenda, final desse pullback. Então a gente consegue ver que todas as últimas vezes que a gente teve, né, o estocástico lento tocando exatamente nesse local, foi o final do pullback. Além disso, se a gente coloca uma linha exatamente nesse local que o Bitcoin está, a gente consegue ver claramente aqui nessa linha que é um local de suporte e resistência, né? Olha só, resistência, resistência, suporte, resistência, resistência, resistência. Então, assim, é um local com vários toques, né? Como resistência, porque a gente estava numa lateralidade. Olha só isso aqui. Era uma lateralidade, onde tocava lá, voltava aqui, tocava lá, voltava aqui, tocava lá, voltava aqui. E agora a gente conseguiu sair dessa lateralidade pela primeira vez, né? Então a gente consegue sair e agora a gente tá vindo retestar exatamente essa zona de consolidação infinita que a gente ficou 7 meses aqui dentro. Então isso por si só mostra que esse local que o Bitcoin tá nesse exato momento, ele é um suporte interessante. A gente tem o RSI também seguindo saudável aqui, ó, sem nenhum tipo de divergência, ele segue subindo de um jeito bem interessante. O que me preocupa aqui no caso do Bitcoin é as eleições, né? Amanhã a gente vai ter eleições nos Estados Unidos e se a Kamala ganhar, muito provavelmente que a gente vai ter um dump. Isso daqui é meio claro, né? Acho que todo mundo já sabe disso, porque a gente sabe ali que o Trump ele tá sendo mais aberto para Bitcoin e a Kamala não. Então, se a Kamala ganhar, a gente pode ter uma volatilidade negativa, um dip temporário. Mas eu acredito que seja temporário mesmo, né? Algo parecido com isso daqui, para depois voltar a subir, justamente porque a Kamala vencendo, ela vai imprimir dinheiro para cacete e a gente vai ter algo positivo para o Bitcoin. Então, nos dois cenários, independente de Trump ou Kamala, no longo prazo eu acredito que dê boa. O que pode influenciar é o curto prazo em si. Beleza? Então eu não operaria nesses dias, justamente porque amanhã, depois de amanhã, a gente vai ter uma oscilação fora do normal devido às eleições dos Estados Unidos. Tá bom? O Bitic ele segue saudável, igual eu falei, fazendo fundos mais altos que os anteriores, segue aí nessa tendência de alta. Agora, a gente tem algumas altcoins que estão interessantes, tá? Eu vou trazer foco no longo prazo nesse vídeo. Todas as altcoins que eu trouxer aqui vão ser para compra de longo prazo que estão graficamente interessantes, na minha opinião. Por exemplo, Solana é uma altcoin que, na minha opinião, ela está fazendo uma movimentação bem interessante. Por quê? Porque Solana está fazendo nada mais, nada menos do que uma bandeira de alta, né? Então ela saiu aqui da zona dos $18, bateu lá 200 e pouco, foi 10 vezes aqui, e agora ela está consolidando, lateralizando, faz muito tempo nessa consolidação, para muito provavelmente depois fazer algo parecido com isso daqui, estourar o topo histórico, né? E quando a gente dá um zoom nessa lateralização que a Solana está tendo, a gente consegue ver nada mais, nada menos do que isso, e agora ela está praticamente no meio desse canal lateral aqui, né? Então a gente tem toque lá em cima, toque aqui embaixo, toque lá em cima, toque aqui embaixo, toque lá em cima, toque aqui embaixo, e perceba que é a primeira vez que a Solana está indo buscar lá em cima, que seria a resistência, só que de um jeito mais saudável, fazendo fundos mais altos que os anteriores, pullbacks assim interessantes. A outra vez ela foi assim e devolveu tudo. Foi assim e devolveu tudo.
foi lá e devolveu tudo. Então a gente está dessa vez fazendo uma alta um pouco mais interessante, um pouco mais saudável aqui no caso Solana, e tirando tudo isso, ela tá tocando aqui a média de 8 semanal para fazer esse pullback maravilhoso aqui, né? Então Solana é uma que eu ficaria de olho para longo prazo. Eu vou olhar só gráfico semanal, porque na minha visão não é interessante fazer trade nesse momento, tá? Sui é outra, que na minha visão está fazendo algo muito interessante. A gente consegue ver que a Sui ela saiu lá da casa dos 47 centavos, bateu os seus 2,40 mais ou menos e está dando seu primeiro pullback aqui no gráfico semanal também, exatamente na média 8. E você percebe que os ativos que eu estou de olho são ativos fortes, né? Eu não estou de olho, por exemplo, em Matic nesse momento, que Matic está lá no fundo do poço. Eu estou de olho em ativos que estão numa tendência de alta aqui no gráfico semanal, né? Fundos mais altos que os anteriores, no mensal, só que é o mensal, se a gente jogar no gráfico mensal, a gente consegue ver uma tendência de alta aqui no gráfico mensal. E agora ela provavelmente vai fazer mais um fundo mais alto que o anterior para depois seguir essa sequência aqui. Então são esses os tipos de ativo que eu estou de olho para comprar para longo prazo agora. Outro que está me impressionando é o caso de Ethena. Ethena ela é o contrário das demais. Ela não está numa tendência de alta, ela, na verdade ela está numa tendência aqui mais para queda do que para alta, porém aparentemente ela fez um fundo, né? Perceba que ela vinha caindo desde o nascimento e ela encontrou essa zona aqui, ela vem lateralizando já há muito tempo, muitas semanas aqui nesse local. Então isso por si só me demonstra que é um local de fundo. A gente conseguiu enxergar isso acontecer no caso de Link, né? Perceba que a Link viveu um bear market, olha só o bear market que a Link viveu. A hora que ela começou a lateralizar infinitamente foi o sinal de fundo dela. Então isso daqui é normal, né, para as altcoins, depois de uma queda muito forte igual a Ethena teve, ela lateralizar algumas semanas nesse local, e quem compra nesse local acaba se beneficiando caso o ativo volte a subir depois, porque é literalmente o fundo do poço, né? Então, Ethena é outra que eu tô de olho aí para comprar para longo prazo. Outra que na minha visão tá bem interessante é a Pendle também. Quando a gente para analisar, a Pendle tá fazendo um padrão que é bem interessante, que é um padrão de equilíbrio. O que seria isso? Ela sai dos 49 centavos, bate 7, 8 dólares, depois ela faz um fundo mais alto, um topo mais baixo, fundo mais alto, topo mais baixo, fundo mais alto. Isso aqui é um padrão de equilíbrio porque ela teve uma exponencialidade infinita, que ela saiu, fez mais de 10 vezes, 20 vezes praticamente, e depois disso, né, é normal o ativo ele, pô, estoura. Depois disso é normal ele dar uma equilibrada, né, fazer esse padrão de fundos mais altos e topos mais baixos, até que depois ele vai e faz uma nova pernada. Isso aqui também acaba sendo uma bandeira de alta no final das contas, né, então vale a pena ficar de olho em Pendle aqui também na minha opinião. E OM é outro ativo que tá me impressionando, porque independente do mercado cair, ela tá se mantendo muito forte, né, a gente consegue enxergar em OM um canal de alta aqui no gráfico semanal. Perceba que ela vem navegando dentro desse canal de alta já algumas vezes, e agora ela tá vindo tocar exatamente aqui, ó. Ela, na verdade, ela tocou o meio do canal, usou como resistência e tá tentando fazer um fundo mais alto para depois seguir embora isso aqui. E a gente consegue ver claramente, né, que os toques no final do canal, caso ela venha tocar, são oportunidades infinitas. Então eu ficaria de olho exatamente nessa região aqui em OM, porque pode ser uma oportunidade interessante para depois ela vir estourar a tampa do balão, ela vem trabalhando bem nesse canal de alta aqui. E além disso, né, quando a gente olha um pouco mais de perto aqui o gráfico de OM, ela tá fazendo agora, nesse momento, um fundo mais alto que o anterior na média 8, que é essa média rosa, né? Então, isso por si só acaba me dando um certo interesse para ficar de olho aqui no gráfico de OM. Beleza? São essas altcoins que eu queria mostrar para vocês. OM, Pendle, Ethena, temos aí também a que a gente falou da Sui, né? Pô, Sui tá brilhando demais. E Solana, são todas as altcoins que estão mais fortes, tirando a Ethena, né? A Ethena tá um pouquinho mais fraca. Lembrando que para operar não faria nada nesse exato momento, a gente tem ali complicações de oscilação devido a eleições dos Estados Unidos. Depois disso, talvez a gente vai ter uma maré um pouco melhor para fazer a operação, continuar acumulando altcoin infinita, e basicamente é isso. Fechou, família? Fiquem com Deus aí, tenham uma excelente semana, tamo junto, valeu e é nóis. Deixa o like, hein, carai.